Pois é, pessoal, eu estou mas tão decepcionado com os brasileiros que notícia como esta não me faz a mínima diferença. Porque os brasileiros, meus amigos, nós somos os únicos povos da terra onde os vilões se misturam com os heróis. E você olhando assim de longe, você não vê muita diferença comportamental ou ética. Ah, mas este general foi o vice do Bolsonaro. Ah, que bom! Foi o vice do Bolsonaro, sabia tudo, né? Também resolveu manter o povo enganado como se gado fossem em frente aos QGs. Olha, patriotas, não é só isso não. O professor Olavo de Carvalho era vivo ainda quando Bolsonaro e seus assessores, ou seja, os pastores, né? Alguns generais, general Heleno, etc e tal, general Heleno sabia, né, que os militares eram traidores e que já faziam parte de um outro grupo, de uma outra organização que eu não posso falar o nome aqui, né, porque nosso canal já praticamente está em situação de fim de linha, né? Então é assim, Bolsonaro já sabia e companhia que os militares não iriam fazer nada. No entanto, ele resolveu, juntamente com seus assessores, se manterem calados e enganados pelo próprio presidente. Quem aqui se esqueceu dos sinais que ele fazia com música, com as mãos, dizendo que algo de importante iria acontecer, onde ele e sua assessoria, os pastores, sabiam que nada ia acontecer. E no final das contas, meus amigos, Bolsonaro já sabia que os militares eram ou são traidores. Portanto, qualquer pessoa em sã consciência não vai acreditar que traidores venham salvar uma pátria, não é mesmo? Pois é, meus amigos, Bolsonaro tinha a obrigação de orientar os seus eleitores. Os únicos sinais que ele devia ter feito, já que existia um certo medo no ar, são sinais que nos faria entendermos que os militares são e eram traidores. Mas o presidente fez totalmente ao contrário, patriotas. Nos manteve ainda com esperança e, além disso, manteve milhares de pessoas em frente aos quartéis, sabendo do perigo do que poderia acontecer com o povo, já que se tratava de traidores do outro lado, não é? O resultado é esse. Milhares de pessoas na cadeia, pagando um preço que não devem. Aí, meus amigos, a história se repete, não é? No auge do populismo do Lula, uma pedra apareceu no meio do caminho dele. Os próprios crimes por ele cometido. O mensalinho e início do Lava Jato, né? Aí ele buscou alguém, né, para levar a culpa. O nome dela, Dilma. Tinha tudo para dar errado. E deu. A Dilma foi empichada, né, por incompetência e excesso de ignorância, né? Dilma se cercou de conselheiros porque ela mesma não tinha condições de administrar uma loja de R$ 1,99, não é? Os seus assessores levaram Dilma ao impeachment. Estou lendo aqui, meus amigos, que os 4 anos do governo Bolsonaro foram rodeados de conselheiros religiosos, pastores e etc e tal. A primeira-dama pagou 300 viagens destes com cartão corporativo. E estes conselhos, sabe o resultado deles? Eles conseguiram ressuscitar a esquerda de uma forma surpreendente. A esquerda que já estava, né, lá embaixo, todos presos, né, saíram da cadeia, né, para serem presidente do Brasil, para governar o país, graças ao auxílio destes conselheiros, né, recomendado pela esposa
do capitão Jair Bolsonaro. Dizer que o governo Bolsonaro foi o melhor eleitor da esquerda. Deixaram de lado os conselhos de muita gente boa, como Olavo de Carvalho, etc., para seguir os conselhos dos religiosos. Tinha tudo para dar errado. E deu. Fico aqui, patriotas, pensando, já que estamos falando de mito, em alguns mitos do passado, como, por exemplo, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande. Estas pessoas, nessa situação que o Brasil está, se estes fossem presidentes do Brasil, como é que eles teriam agido? Será que teriam deixado o povo de joelhos por 2 meses e ido embora, sem falar nada, sem dar nenhuma satisfação, sem avisar ao povo do perigo que eles estavam correndo? Ou estes iriam na frente das pessoas enfrentar o inimigo? Fica aí a pergunta. Estes colocariam uma mulher para concorrer com um grupo tão perigoso como este, no momento mais difícil, em 2026, onde a esquerda vai estar fortíssima? Ou eles mesmos enfrentariam isso cara a cara, como uma revanche, como mitos? Fica a pergunta: o nosso mito é de fato um mito ou não? Meus amigos, e os brasileiros estão órfãos de uma liderança, E quando não tem líder, um país, acontece isso aqui que vocês estão vendo agora. Os roedores vão comendo aquilo que acha pela frente, até não sobrar nada. Muita gente costuma comparar o Brasil com a Venezuela. Eu vou dizer para vocês, é um desrespeito com o povo venezuelano, porque na Venezuela tem um ditador, mas tem um povo honesto, um povo que não se corrompe, diferente do Brasil. O Brasil nós temos um ditador, mas todos os outros são também corruptos, todos os outros. Na Venezuela tem um governo, que é de esquerda e que está fazendo muitas bobagens por lá. Mas tem um Congresso que está lutando, arriscando a vida para salvar o país. Homens que não se corromperam, que não se entregaram ao poder para ganharem posições ou propinas. Diferente, muito diferente do Brasil. Qual desses que estão aí, dos que ganharam em nome de Bolsonaro e etc e tal, que não já se entregaram aí ao fascinante mundo do Alibaba e seus 40 ladrões? Todos. E aqueles que ainda não chegaram lá vão chegar. Tudo depende de quanto o Lula vai oferecer. Vamos aguardar para vocês verem o resultado. Portanto, não devemos nunca comparar a Venezuela com o Brasil, não é mesmo? Terminar, patriotas, vou deixar essa maravilhosa notícia aqui. Eu quero que todos esses generais, começando por Mourão, sejam postos na cadeia, para pagarem pelos seus crimes, vários crimes, incluindo o crime de traição da pátria.